Você sabia que as palavras que você repete sobre sua casa todos os dias estão construindo ou destruindo seu futuro financeiro neste exato momento? Não estou falando de pensamento positivo. Não estou falando de visualização. Estou falando de algo muito mais antigo, muito mais poderoso e completamente esquecido pela maioria das pessoas que lutam contra a escassez. Existe um decreto que, se pronunciado com intenção durante 40 dias, tem o poder de reverter décadas de falta de dinheiro, de oportunidades perdidas, de portas que nunca se abrem. E essa verdade não vem de mim. Ela está escrita há milênios nas escrituras sagradas e foi validada pela ciência da mente dos maiores construtores de fortuna do século passado. A Bíblia e Napoleon Hill, o homem que decifrou o segredo dos milionários, convergem em um único ponto que a cultura moderna apagou da nossa consciência. A palavra falada não é apenas comunicação, é o instrumento mais poderoso de criação material que você possui. Provérbios 18, 21. Não está fazendo poesia quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. É uma lei, uma tecnologia espiritual. E neste vídeo, você vai aprender o protocolo exato de como ativar essa tecnologia dentro da sua própria casa, sobre a sua própria família, sobre o seu próprio bolso. Porque eu vou te mostrar que profetizar não é dom de alguns escolhidos, é o direito esquecido de todo ser humano que decide tomar o controle da própria realidade. Ao final desses minutos, você não vai apenas entender esse poder, você vai saber exatamente como decretar a primeira palavra que vai começar a desfazer anos de programação de escassez. Você vai conhecer o ritual que transforma sua casa de um campo de preocupação em um canal de abundância crescente. E você vai descobrir porque as palavras que você fala sobre seus filhos estão moldando o destino deles agora, neste momento, enquanto você respira. Isso não é teoria, não é filosofia vazia. É o segredo que os sábios sempre souberam e que os ricos sempre praticaram em silêncio. Então preste atenção, porque onde sua língua decreta, sua realidade se manifesta. Imagine a sensação de acordar e, antes mesmo de abrir os olhos completamente, sentir aquele peso no peito. Você sabe do que estou falando. É aquele aperto que vem antes de qualquer pensamento consciente, como se o próprio corpo já soubesse que mais um dia de luta está começando. Você levanta da cama e a primeira coisa que atravessa sua mente não é gratidão, é preocupação. A conta que vence, o dinheiro que não está na conta, a oportunidade que não chegou de novo. E você tenta afastar esses pensamentos, tenta ser positivo, mas eles voltam, sempre voltam, como uma música que toca sozinha na sua cabeça, sem que você tenha pedido permissão para ela tocar. Você conhece aquele momento à mesa do jantar, quando o assunto dinheiro surge e um silêncio pesado toma conta do ambiente? Ninguém fala, mas todo mundo sente. Seus filhos olham para o prato, sua esposa ou seu marido desvia o olhar. E você sente uma mistura de vergonha e impotência que corrói por dentro, porque você trabalha, você se esforça, você reza. Mas os resultados continuam os mesmos, como se existisse uma parede invisível entre você e a prosperidade que outras pessoas parecem alcançar com tanta facilidade. E aí vem aquela pergunta silenciosa que você nunca confessa em voz alta: será que eu não mereço? Será que minha família está fadada a sempre lutar? É aquele pensamento automático que surge quando você vê uma oportunidade. Isso não é para mim. Nunca dá certo mesmo. Sempre foi assim na minha família. Você nem percebe mais que está pensando isso. Virou parte de quem você é. Uma voz interna que funciona como um juiz invisível, condenando cada possibilidade antes mesmo dela ter chance de florescer. E o pior não é só o que você pensa, é o que você fala. Quantas vezes por dia você escuta sua própria boca dizendo: está tudo tão caro, não vai dar, a situação está difícil para todo mundo. Você conta? Eu te digo, são dezenas de pequenas sentenças de escassez que você pronuncia sem perceber, como se estivesse votando contra si mesmo em uma eleição que acontece a cada hora. E então você vai à igreja, ou reza em casa, e pede a Deus por um milagre. Você fecha os olhos e suplica em silêncio por uma mudança, por uma bênção, por uma porta que se abra. Mas enquanto reza em silêncio por prosperidade, você acorda e declara em voz alta: outro dia difícil. Enquanto pede abundância nos pensamentos, você comenta com o vizinho: tá impossível ganhar dinheiro hoje em dia. E aí você se pergunta por que as orações não são respondidas, por que a fé não se transforma em fruto, por que Deus parece distante,
surdo às suas súplicas, mas a verdade que ninguém te contou é esta: Deus já te deu a ferramenta mais poderosa de criação. Ele colocou na sua boca e você está usando essa ferramenta, só que na direção errada. Você já reparou que existe uma narrativa invisível que governa sua vida? Ela foi construída ao longo de anos, de décadas talvez. Começou com as palavras que você ouviu quando era criança. Dinheiro não dá em árvore. Rico é desonesto. Nossa família sempre foi humilde. Você precisa se contentar com pouco. Essas frases entraram pelos seus ouvidos, desceram até o fundo da sua alma e criaram raízes. Viraram crenças. E agora, sem que você perceba, você repete essas mesmas frases. Você as pronuncia sobre seus filhos. Você as declara sobre sua casa. Você as profetiza sobre seu futuro. E a cada repetição, essas palavras se tornam tijolos de uma prisão que você mesmo está construindo ao redor das suas possibilidades. A frustração cresce porque você vê pessoas ao seu redor prosperando. Você vê oportunidades caindo no colo de quem parece merecer menos. E você pensa: por que não eu? O que há de errado comigo? A resposta não é que você seja incapaz. Não é que você seja amaldiçoado. Não é que Deus tenha favoritos. A resposta é que você nunca foi ensinado a usar o poder que sempre esteve na sua boca. Ninguém te disse que suas palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. Elas são decretos. Elas são sementes. Elas são ordens que o universo, que sua própria mente subconsciente, que as forças invisíveis da criação obedecem com precisão matemática. Você está decretando escassez todos os dias e esperando colher abundância. Está plantando medo com a língua e esperando colher coragem. Está profetizando derrota e orando por vitória. E o mais doloroso é ver seus filhos começando a falar a mesma linguagem. Você ouve da boca deles frases que parecem ecos das suas próprias palavras. A gente não pode comprar isso. Isso é só para gente rica. Não adianta sonhar alto. E você percebe, com um aperto no coração, que está transmitindo para eles a mesma prisão mental que herdou dos seus pais. A maldição da escassez, passando de geração em geração, não por falta de amor, mas por falta de conhecimento, por não saber que existe um protocolo, uma prática, um ritual sagrado que pode quebrar esse ciclo agora, hoje, neste exato momento. E tudo começa com uma decisão de mudar as palavras que saem da sua boca. Essa sensação de impotência diante das circunstâncias não é fraqueza, é apenas ignorância de uma lei espiritual que sempre funcionou, quer você acredite nela ou não. É como viver em uma casa com eletricidade, mas não saber onde fica o interruptor. A luz sempre esteve disponível. O poder sempre esteve lá. Você apenas não sabia como ativá-lo. E agora, você está a minutos de descobrir onde fica esse interruptor. A chave que vai iluminar não apenas sua mente, mas sua casa inteira, seu futuro, o destino da sua família, porque chegou a hora de você entender que não está pedindo permissão para prosperar. Você está decretando. Você está profetizando. Você está usando a autoridade que foi dada a você desde o princípio, o poder da palavra falada. Agora, deixe-me te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Tudo o que te ensinaram sobre como prosperar está incompleto. Não está errado. Está incompleto. Te disseram para trabalhar duro e você trabalha. Te disseram para ter pensamento positivo e você tenta. Te disseram para rezar e você reza, às vezes de joelhos, com lágrimas nos olhos, implorando por uma mudança. Mas ninguém te ensinou a peça que falta. Ninguém te mostrou que existe uma diferença abissal entre pensar em silêncio e decretar em voz alta. Porque o pensamento, por mais poderoso que seja, é como uma semente que você segura na mão. Ela tem potencial, tem vida latente dentro dela, mas enquanto estiver apenas na sua mão, enquanto você apenas olhar para ela e desejar que cresça, ela permanecerá inerte. A semente só se torna árvore quando é plantada, e a palavra falada é o ato de plantar. A cultura da humildade distorcida fez um estrago silencioso em gerações inteiras. Te ensinaram que falar sobre prosperidade é arrogância, que decretar abundância é vaidade, que declarar bênção sobre sua vida é falta de humildade diante de Deus. E assim você aprendeu a andar em silêncio, a aceitar passivamente o que vem, a nunca reivindicar, a nunca profetizar, a nunca usar sua voz como instrumento de cocriação. Mas pense comigo, se Deus te deu uma boca, se Ele colocou em você o poder da fala, por que seria errado usar essa ferramenta? A verdadeira humildade não é o silêncio passivo. A verdadeira humildade é reconhecer que você é um canal da vontade divina
e que suas palavras, quando alinhadas com o propósito superior, são decretos que organizam a realidade. O silêncio que te ensinaram não é sabedoria, é medo disfarçado de virtude. E enquanto você permanece em silêncio, enquanto você apenas pensa, mas não decreta, o vácuo está sendo preenchido. Sabe por quem? Pelas vozes negativas do ambiente, pelo noticiário que repete crise todos os dias, pelos colegas de trabalho que reclamam da vida, pelos familiares que dizem que você está sonhando demais. E o pior, pela sua própria voz interna repetindo as velhas crenças limitantes em um loop automático e inconsciente. O vácuo nunca permanece vazio. Se você não toma o controle da narrativa que governa sua vida através de decretos intencionais, outra narrativa tomará o controle. E essa outra narrativa, te garanto, não está programada para sua prosperidade. Está programada para sua estagnação, para sua conformidade, para sua pequenez. Então a pergunta que fica é esta: se o silêncio nos mantém presos, qual é a ferramenta de libertação? E é aí que a revelação começa. Existe um versículo nas Escrituras Sagradas que a maioria das pessoas lê como se fosse poesia, como se fosse uma frase bonita para decorar a parede ou compartilhar nas redes sociais. Mas Provérbios 18:21 não é poesia, é uma lei tão precisa, tão implacável quanto a lei da gravidade. E ela diz exatamente isto: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Leia de novo. A morte e a vida estão no poder da língua, não no poder do pensamento, não no poder da intenção silenciosa, no poder da língua, da palavra pronunciada, do som que sai da sua boca e ecoa no mundo invisível antes de se materializar no mundo visível. Este versículo não está te dando uma opção, está te entregando uma tecnologia espiritual, um protocolo de criação que funciona, quer você acredite nele ou não. Da mesma forma que a gravidade funciona mesmo se você não acreditar nela. E então, séculos depois, um homem chamado Napoleon Hill passou 20 anos estudando os industriais mais ricos da América. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, homens que construíram fortunas monumentais a partir do nada. E sabe o que Hill descobriu? Que todos eles, sem exceção, usavam uma prática que ele chamou de autossugestão. Eles falavam para si mesmos em voz alta, repetidamente, afirmações sobre quem eles eram e o que iriam conquistar. Eles não apenas pensavam, eles decretavam. E Hill percebeu que a repetição intencional da palavra falada imprimia novas crenças no subconsciente com a força de um martelo esculpindo pedra. Ele validou cientificamente o que a Bíblia já havia revelado espiritualmente. A palavra falada é o veículo que transporta o comando da mente consciente para a mente subconsciente, que por sua vez reorganiza toda a realidade externa de acordo com esse comando. A Bíblia entregou a tecnologia, Hill decifrou a mecânica, e ambos estão te dizendo a mesma verdade. Agora preste atenção, porque este é o ponto de virada. Profetizar não é um dom místico reservado apenas para profetas antigos ou pessoas especiais. Profetizar é o ato de usar sua autoridade espiritual para decretar a realidade que você escolhe manifestar. Quando você acorda e fala, "Minha casa é canal de abundância crescente", você não está mentindo, você não está fingindo, você está profetizando. Está plantando uma semente de verdade no jardim invisível do futuro. E essa semente, regada pela repetição diária, pela fé em movimento, pela intenção clara, vai brotar, vai crescer, vai dar frutos que você colherá em semanas, em meses, em momentos que parecerão sincronicidades, mas que na verdade são obediências diretas da realidade aos seus decretos. Esta é a chave negligenciada. Esta é a ferramenta esquecida. E a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia, você sabe. E com esse conhecimento vem uma responsabilidade sagrada. A responsabilidade de usar sua língua com intenção, com sabedoria, com o poder de quem finalmente entendeu que onde sua língua decreta, sua realidade se manifesta. Vamos agora decodificar essa verdade e transformá-la em prática. Vamos traduzir o sagrado em ação, porque conhecimento sem aplicação é apenas informação morta, e você não veio até aqui para acumular informação, você veio para transformar sua vida. Então o primeiro segredo que precisa ser revelado é este: a primeira palavra que você pronuncia ao acordar programa a frequência vibracional de todo o seu dia. Pense na sua mente como um receptor de rádio. Quando você acorda, ela está em estado neutro,
maleável, receptiva. E a primeira estação que você sintoniza com suas palavras determina que tipo de transmissão você vai receber nas próximas 16 horas. Se você abre os olhos e a primeira coisa que sai da sua boca é "Ai meu Deus, outro dia difícil", você acabou de sintonizar na frequência da dificuldade. Você decretou que o dia será pesado. E acredite, o universo obedece. Mas agora imagine uma manhã diferente. Você abre os olhos antes mesmo de pegar o celular, antes de pensar nas contas, antes de deixar a preocupação entrar. Você coloca a mão no peito e fala em voz alta: "Eu decreto que este é um dia de bênçãos inesperadas. Minha casa é canal de abundância crescente. Oportunidades divinas vêm ao meu encontro hoje." Sente a diferença? Não é fingimento, não é mentira, é reprogramação consciente. Você está escolhendo a narrativa do seu dia. Você está plantando a primeira semente antes que as ervas daninhas da ansiedade tenham chance de brotar. E essa prática não precisa ser longa, não precisa ser elaborada, precisa ser intencional, precisa ser falada, precisa ser um decreto consciente que sai da sua boca como uma ordem para a realidade se organizar ao seu favor. Napoleon Hill ensinou que os milionários que ele estudou tinham um ritual sagrado pela manhã. Eles ficavam diante do espelho e falavam para si mesmos, olhando nos próprios olhos, declarando quem eles eram e o que iriam conquistar. Eles não esperavam sentir antes de falar. Eles falavam para começar a sentir, porque a palavra falada cria o sentimento, não o contrário. Você não precisa acreditar 100% no que está decretando. Você só precisa começar a decretar. A fé vem pela repetição, a certeza vem pelo hábito, e a transformação vem quando você insiste nessa prática todos os dias, mesmo quando a realidade externa ainda não mudou. Porque a mudança sempre começa no invisível, sempre começa na palavra, sempre começa no decreto que você tem a coragem de pronunciar antes de ver a evidência física. Agora, o segundo segredo. Existe um período sagrado de transformação que aparece repetidamente nas Escrituras. 40 dias. Moisés passou 40 dias no monte recebendo a lei. Jesus passou 40 dias no deserto sendo preparado para o ministério. O dilúvio durou 40 dias, limpando o mundo antigo para criar o novo. Esse número não é coincidência. É um código. Um ciclo completo de morte e renascimento, de desintegração do velho e consolidação do novo. E a ciência moderna da mente confirma: o subconsciente humano precisa de aproximadamente 40 repetições consecutivas para substituir uma crença antiga por uma nova verdade. Menos que isso, a mudança é superficial. Mas 40 dias de repetição intencional, isso grava a nova programação tão profundamente que ela se torna automática, ela se torna quem você é. Então, aqui está o protocolo exato que você vai seguir. Você vai criar 3 decretos personalizados. Um sobre suas finanças, um sobre sua família, um sobre seu propósito. E esses decretos não podem ser vagos, não podem ser genéricos, precisam ser específicos, afirmativos e falados no presente, como se já fossem verdade. Por exemplo, eu decreto que minha renda cresce de forma constante e inesperada. Dinheiro flui para mim por canais conhecidos e desconhecidos. Minha conta bancária reflete a abundância do universo. Viu como isso é diferente de apenas pensar, queria ter mais dinheiro? Um é um desejo passivo, o outro é um comando ativo. Um é esperança, o outro é decreto, um é pedido. O outro é a autoridade espiritual em ação, e você vai repetir esses 3 decretos em 2 momentos sagrados do dia. Pela manhã, assim que acordar, e à noite, antes de dormir. Por quê? Porque esses são os momentos em que a barreira entre a mente consciente e o subconsciente está mais fina. Pela manhã, você está saindo do estado de sono, onde o subconsciente governa. À noite, você está entrando nesse estado. Nesses 2 momentos, suas palavras têm acesso direto às camadas mais profundas da sua psique. É como falar diretamente com o piloto automático da sua vida. E a cada repetição, você está reprogramando esse piloto para voar em direção à prosperidade, ao invés de em direção à escassez, durante 40 dias, sem falhar um único dia, porque se você falhar, precisa começar de novo. O ciclo precisa ser completo. Agora, preste atenção porque isso vai tocar fundo. O terceiro segredo é sobre as palavras que você fala sobre seus filhos. Provérbios 22:6 diz: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." Mas esse ensinamento não acontece apenas através de lições e conselhos. Acontece principalmente
através das palavras que você repete sobre a identidade dessa criança. Quando você fala para seu filho, você é tão inteligente, você não está apenas elogiando, você está profetizando. Você está plantando uma semente de identidade na mente dele. Quando você diz, você tem um dom para resolver problemas, você está decretando um destino, e a criança, cuja mente ainda não desenvolveu os filtros críticos do adulto, recebe essas palavras como verdades absolutas e constrói sua autoimagem ao redor delas. Mas o contrário também é devastadoramente verdadeiro. Quando você diz, mesmo sem maldade, esse menino não aprende, você é muito distraído, por que você não consegue fazer nada direito? Você está lançando uma maldição. Não uma maldição com intenção má, mas uma maldição por ignorância do poder da palavra. E essa maldição vai grudar na alma da criança como uma etiqueta que ela carregará por décadas. Ela vai crescer acreditando que é burra, que é incapaz, que não merece sucesso. E tudo porque você não sabia que suas palavras eram decretos com poder de moldar destinos. Quantos adultos hoje vivem prisioneiros de frases que seus pais falaram sem pensar 20, 30 anos atrás? Quantas pessoas você conhece que ainda ouvem na própria cabeça a voz crítica de um pai ou de uma mãe pronunciando limitações que viraram identidade? Mas hoje, agora, você tem a chance de quebrar esse ciclo. Você vai começar a profetizar vida sobre seus filhos. Você vai olhar nos olhos deles e decretar. Você carrega sabedoria e discernimento. Você é abençoado em tudo o que faz. Você nasceu para prosperar e para ser luz no mundo. E no começo, eles podem estranhar, podem até rir constrangidos. Mas continue repetindo, porque essas palavras vão começar a criar raízes, vão começar a substituir as dúvidas que o mundo planta neles. E você vai ver, com o tempo, a postura deles mudando, a confiança crescendo, as oportunidades aparecendo. Porque você não está apenas falando, você está profetizando. Você está usando sua autoridade espiritual como pai ou mãe para decretar o destino de prosperidade e propósito que Deus sempre teve reservado para eles. E isso não se aplica apenas aos filhos pequenos. Se seus filhos já são adultos, se já saíram de casa, você ainda pode profetizar sobre eles. Você pode, em suas orações privadas, decretar em voz alta: eu declaro que meu filho está protegido, guiado e abençoado, onde quer que esteja. Sabedoria governa suas decisões. Abundância encontra seu caminho até ele. Essas palavras viajam, criam um campo de proteção e prosperidade no invisível que cerca aqueles que você ama. Não é magia, não é superstição, é lei espiritual. É o poder da bênção que foi dado aos pais desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Você tem esse poder. Você sempre teve, apenas ninguém te ensinou a usá-lo conscientemente. Mas agora, você sabe, e agora, você não pode mais desperdiçá-lo. O quarto segredo, e talvez o mais transformador para sua vida material, é este. Sua casa é um campo energético vivo que está constantemente sendo moldado pelas palavras repetidas dentro dela. Imagine sua casa como um gigantesco receptor de rádio. Cada palavra pronunciada entre essas paredes ajusta a frequência desse receptor. Se você passa os dias reclamando, criticando, falando de crise, de dificuldade, de problemas, sua casa fica sintonizada na frequência da escassez. E o que acontece? Mais escassez se manifesta, contas inesperadas aparecem, coisas quebram, oportunidades não chegam, não porque você é amaldiçoado, mas porque você está inadvertidamente decretando escassez com sua própria boca, dentro do seu próprio lar, criando um ambiente vibracional que atrai mais do mesmo. Mas existe um ritual sagrado, uma prática, que você pode implementar hoje mesmo, que vai transformar sua casa de um campo de preocupação em um santuário de abundância. É o ritual da consagração verbal do lar. E funciona assim. Você escolhe um momento em que está sozinho ou com sua família reunida. Você caminha por cada cômodo da sua casa e em cada cômodo você fala em voz alta um decreto específico. Na sala, eu decreto que esta sala é lugar de paz, alegria e prosperidade. Conversas de fé acontecem aqui. Decisões sábias são tomadas aqui. Na cozinha, eu declaro que esta cozinha nunca faltará alimento. Abundância e saúde são preparadas aqui. No quarto, eu consagro este quarto como lugar de descanso restaurador e sonhos inspirados. Ansiedade não tem permissão aqui. Você entende o que está fazendo? Você está marcando o território espiritualmente, está colocando fronteiras invisíveis,
Está usando sua autoridade espiritual para definir o que pode e o que não pode entrar naquele espaço. E isso não é apenas simbólico. Quando você decreta sobre um ambiente físico, você está alterando a matriz energética daquele lugar. As pessoas que entram começam a sentir algo diferente, mesmo sem saber o que. A atmosfera muda e você que vive ali começa a experimentar uma paz, uma clareza mental, uma sensação de amparo que não existia antes, porque sua casa deixou de ser apenas um prédio. Ela se tornou um aliado da sua transformação, um campo de força que trabalha a seu favor. E existe um modelo poderoso nas Escrituras para isso. Salmo 91. Leia esse salmo em voz alta, dentro da sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você declama esse salmo dentro da sua casa, você não está apenas lendo palavras antigas. Você está ativando uma tecnologia de proteção espiritual. Você está blindando o seu lar. E pode parecer estranho no começo. Pode parecer que você está falando sozinho. Mas persista, porque você não está falando sozinho. Você está falando para as forças invisíveis que governam a realidade. Você está dando ordens. Você está decretando. E onde sua língua decreta, sua realidade se manifesta. Agora vamos mais fundo. Vamos entender a mecânica de por que isso funciona. Napoleon Hill descobriu que o subconsciente não consegue diferenciar entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada e verbalizada. Quando você decreta "eu sou próspero", repetidamente, com emoção, com convicção, seu subconsciente começa a aceitar isso como fato. E uma vez que o subconsciente aceita algo como fato, ele mobiliza todos os recursos internos e externos para tornar aquilo verdade na realidade física. Ele começa a filtrar oportunidades que antes você não via. Começa a gerar ideias que antes não vinham. Começa a posicioná-lo em lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas, não por magia, por reprogramação mental profunda ativada pela palavra falada. A Bíblia sabia disso. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, não pelo pensar, pelo ouvir. E de onde vem o que você ouve com mais frequência? Da sua própria boca. Você é seu próprio pregador. Você está pregando para si mesmo o tempo todo. A questão é, que sermão você está pregando? Sermão de escassez ou sermão de abundância? Sermão de medo ou sermão de fé? Sermão de derrota ou sermão de vitória? Porque seu subconsciente está ouvindo, está gravando, está obedecendo. E depois de 40 dias de um novo sermão, sua fé terá mudado. E quando sua fé muda, sua realidade não tem escolha a não ser segui-la. Tem um outro versículo crucial que a maioria ignora. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Leia de novo. Aquilo que você diz. Não aquilo que você pensa, não aquilo que você deseja, aquilo que você diz. A ação está na palavra falada. O monte só se move quando você fala para ele. E que montes você tem na sua vida? Monte de dívidas? Monte de oportunidades que nunca chegam? Monte de relacionamentos quebrados? Monte de saúde fragilizada? Você precisa falar para esses montes. Você precisa decretar o movimento deles. Não pode mais ficar apenas olhando e lamentando. Chegou a hora de usar sua autoridade espiritual e ordenar. Monte de dívida, eu decreto que você será removido. Canal de quitação, abra-se. Multiplicação financeira, manifeste-se agora. Mas aqui está um detalhe crítico que Hill e a Bíblia concordam. Não pode haver dúvida no seu coração enquanto você fala. Isso não significa que você precisa sentir 100% de certeza no primeiro dia. Significa que no momento do decreto, você precisa falar com convicção. Precisa falar como se fosse verdade, como se já estivesse feito, porque a dúvida cancela o decreto. É como plantar uma semente e no dia seguinte desenterrá-la para ver se está crescendo. Você mata a semente. Então, quando decretar, decrete com autoridade. Fale como se você fosse o rei decretando uma lei no seu reino, porque você é. Você é o rei ou a rainha do seu universo pessoal, e suas palavras são as leis que governam esse universo. Vamos falar agora sobre a blindagem diária. Além da consagração da casa, você precisa criar um hábito de blindagem verbal pessoal. Toda manhã, antes de sair de casa, você vai fazer uma declaração de proteção e propósito sobre você mesmo. Eu decreto que estou coberto pela proteção divina. Nenhum mal me alcança, nenhuma palavra negativa tem poder sobre mim. Eu ando em favor sobrenatural. As portas certas se abrem,
As pessoas certas aparecem, o dinheiro certo vem. Isso não é arrogância, isso é usar a autoridade que foi dada a você. É tomar o controle da narrativa do seu dia, ao invés de deixá-la ser escrita pelo caos externo. E à noite, antes de dormir, você faz o ritual do balanço e do decreto. Você revisa o dia e agradece em voz alta pelas bênçãos que aconteceram, por menores que sejam. Eu agradeço pela refeição de hoje. Eu agradeço pela saúde. Eu agradeço pela oportunidade que apareceu. E então, você decreta o dia seguinte. Amanhã será um dia de colheita. Amanhã eu verei manifestações claras da prosperidade que estou decretando. Amanhã será melhor que hoje. E você dorme com essas palavras ecoando na sua mente, programando seu subconsciente, enquanto você descansa, fazendo com que até seus sonhos trabalhem a favor da sua transformação. Agora, um segredo que poucos conhecem. Você pode decretar sobre situações específicas antes que elas aconteçam. Você tem uma reunião importante amanhã? Você decreta: eu declaro que essa reunião é divinamente guiada. As palavras certas saem da minha boca. Favor e compreensão me cercam. O resultado será melhor do que eu espero. Você tem uma conta para pagar e não sabe de onde virá o dinheiro? Você não decreta a falta. Você decreta a provisão. Eu decreto que o caminho para pagar essa conta está sendo aberto agora. Dinheiro inesperado vem até mim. A solução se manifesta no tempo certo. Vê como isso é diferente de ficar remoendo preocupação? Um alimenta a ansiedade. O outro alimenta a fé. E fé alimentada por decretos diários gera ação inspirada, que gera resultados concretos. E aqui está algo poderoso sobre a profecia familiar. Você pode criar um ritual semanal, onde reúne sua família e vocês profetizam uns sobre os outros. O pai coloca a mão na cabeça do filho e declara: você é abençoado com inteligência e criatividade. Seu futuro é brilhante. Você está destinado a prosperar. A mãe abraça a filha e decreta: você é amada. Você é capaz. Você vai realizar tudo o que está no seu coração. Os filhos, mesmo pequenos, podem aprender a decretar bênçãos sobre os pais. Isso cria um campo energético familiar de apoio mútuo, de profecia positiva, de fé coletiva que multiplica o poder individual. A casa se torna um templo, a família se torna um exército espiritual e juntos vocês se tornam imparáveis. Tem um versículo em Joel 3:10 que é revolucionário. Diga ao fraco: eu sou forte. Percebe? Diga, não pense, não sinta, diga. Mesmo que você esteja fraco, você declara força, porque o decreto cria a realidade, não reflete a realidade. Você não espera ficar forte para então falar que é forte. Você fala que é forte e a força começa a vir. Essa é a tecnologia, essa é a mecânica, essa é a lei e funciona para tudo. Diga ao pobre: eu sou próspero. Diga ao doente: eu sou saudável. Diga ao perdido: eu sei meu propósito. E observe a realidade se reorganizando ao redor dos seus decretos. Agora, um aviso importante. Nos primeiros dias, talvez nas primeiras semanas, você vai sentir uma resistência interna. Uma voz vai dizer: isso é ridículo, você está mentindo para si mesmo, não está funcionando. Essa voz é o velho sistema de crenças lutando para sobreviver. É a escassez tentando manter seu território. Não pare, não desista, continue decretando, continue profetizando, porque a mudança está acontecendo no invisível antes de aparecer no visível. A semente está germinando debaixo da terra antes de brotar acima dela. E se você desistir na terceira semana, porque ainda não viu resultados, você terá desperdiçado todo o trabalho. Os 40 dias são um ciclo completo. Confie no processo, confie na lei. Continue decretando mesmo quando a evidência externa ainda não chegou. E tem mais, você precisa começar a cortar as palavras negativas radicalmente. Toda vez que uma reclamação começar a sair da sua boca, pare no meio da frase. Literalmente pare. E substitua por um decreto positivo. Se você estava prestes a dizer: não vou conseguir pagar essa conta, pare e diga: o caminho para pagar essa conta está sendo aberto agora. Se estava prestes a dizer: tá tudo tão difícil, substitua por: eu estou navegando por essa fase com sabedoria e fortaleza. Isso vai parecer estranho no começo, vai parecer forçado, mas com a repetição vai se tornar natural. E quando se tornar natural, você terá reprogramado completamente sua linguagem padrão. E quando sua linguagem muda, sua vida não tem escolha a não ser mudar junto. Napoleon Hill contou a história de um homem que estava falido, deprimido, à beira do suicídio. E Hill lhe deu um único exercício: ficar diante do espelho 3 vezes por dia
e falar em voz alta olhando nos próprios olhos. Eu sou um ímã de dinheiro. Riqueza flui para mim facilmente. Eu nasci para prosperar. O homem achou ridículo, mas estava desesperado. Então, obedeceu. Nos primeiros dias ele chorava porque não acreditava, mas continuou. E em algumas semanas algo mudou. Ele começou a ter ideias, começou a ver oportunidades, começou a agir de forma diferente e em 6 meses estava de volta ao topo. Não por magia, por reprogramação profunda do subconsciente através da palavra falada repetida com intenção. Isso funciona, sempre funcionou e vai funcionar para você se você tiver a disciplina de aplicar. A última parte da decodificação é entender que seus decretos precisam estar alinhados com gratidão. Não adianta decretar prosperidade o dia inteiro e viver reclamando do que você já tem. Gratidão é o ímã que acelera a manifestação. Então, junto com seus decretos de futuro, você sempre inclui declarações de gratidão por tudo o que já existe. Eu agradeço pela casa que tenho. Eu agradeço pelo trabalho que me sustenta. Eu agradeço pelas pessoas que me amam. Isso não é conformismo. É reconhecimento de que a abundância já começou. E quando você reconhece o que já tem com gratidão, você abre o canal para mais. Muito mais. Porque o universo, Deus, a lei espiritual, responde à frequência da gratidão com mais razões para ser grato. Então agora você tem o mapa completo. A primeira palavra do dia programa a frequência. Os 40 dias gravam a nova crença. As palavras sobre seus filhos moldam destinos. A consagração da casa cria um santuário de abundância. A blindagem diária te protege. Os decretos específicos guiam situações. E a gratidão acelera tudo. Isso não é teoria, não é filosofia. É o protocolo exato que sábios usaram por milênios e que milionários modernos validaram na prática. Agora está nas suas mãos. Ou melhor, na sua boca, porque onde sua língua decreta, sua realidade se manifesta. E chegou a hora de você começar a decretar a vida que você veio buscar neste planeta. A vida de propósito, de abundância, de autoridade espiritual que sempre foi seu direito de nascença. Basta você abrir a boca e profetizar. Agora feche os olhos por um momento e veja você mesmo daqui a 40 dias. Veja você acordando de manhã sem aquele peso no peito. Vê? A ansiedade que costumava te sufocar antes mesmo de você sair da cama, ela não está mais lá. No lugar dela, há uma sensação estranha, quase esquecida. Esperança. Não uma esperança vaga e frágil, mas uma certeza tranquila de que você está no caminho certo. Você se levanta e a primeira palavra que sai da sua boca não é reclamação, é decreto, é profecia, é autoridade. E você sente, no fundo da alma, que algo mudou, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Você recuperou o controle. Você lembrou quem você é. Você ativou o poder que sempre esteve adormecido na sua língua. 40 dias de decretos diários. 40 manhãs falando vida sobre sua casa. 40 noites plantando sementes de abundância no jardim invisível do futuro. E agora, neste momento que você está visualizando, você começa a ver as primeiras brotações. Uma oportunidade que aparece do nada, um telefonema inesperado, uma ideia que surge na sua mente com tanta clareza que parece ter vindo de fora. Um dinheiro que entra por um canal que você nem imaginava e você sorri, porque reconhece. Você reconhece a mão da providência respondendo aos seus decretos. Você reconhece a realidade se reorganizando ao redor das palavras que você teve a coragem de pronunciar quando ainda não havia evidência nenhuma. Você está colhendo o que semeou com sua boca, e a colheita está apenas começando. Olhe para sua casa nesta visão do futuro. A atmosfera é diferente. As conversas são diferentes. Há uma leveza no ar que não existia antes. Seus filhos falam de sonhos com mais confiança. Seu cônjuge te olha com um brilho renovado nos olhos, como se estivesse vendo em você algo que havia se perdido e agora foi reencontrado. A mesa do jantar não é mais palco de silêncios pesados e preocupações não ditas. É lugar de gratidão, de planos, de fé compartilhada, porque você transformou sua casa, você a consagrou, você marcou o território espiritual, e agora ela não é apenas um prédio onde vocês dormem, é um santuário, um campo de força, um lugar onde a prosperidade não apenas visita, mas habita, permanece, cresce, multiplica. E seus filhos. Olhe para seus filhos nesta visão. Eles carregam algo que não carregavam antes. Uma postura, uma autoconfiança que não vem de arrogância, mas de identidade estabelecida. Porque por 40 dias você falou vida sobre eles. Você profetizou sabedoria, discernimento, propósito. E essas palavras grudaram neles como bênçãos que agora se manifestam em comportamento,
em escolhas, em oportunidades que aparecem para eles. Você quebrou a maldição de gerações de escassez. Você iniciou uma nova linhagem, uma linhagem de prosperidade, de fé em ação, de autoridade espiritual. E seus netos, que você ainda nem conhece, serão beneficiados pela decisão que você tomou hoje, pela primeira palavra que você vai pronunciar amanhã ao acordar, pela coragem que você teve de profetizar quando todos ao redor só lamentavam. Agora volte para o presente. Abra os olhos e entenda que essa visão não é fantasia, não é pensamento positivo vazio. É o futuro real que está disponível para você, se você tomar a decisão agora. Não amanhã, não depois que as coisas melhorarem. Agora. Porque é justamente quando tudo ainda está difícil que o decreto tem mais poder. É na escuridão que a palavra "faça-se a luz" tem mais impacto. É no deserto que o decreto de abundância cria o contraste mais dramático. Você não está esperando as circunstâncias mudarem para então começar a decretar. Você está decretando para que as circunstâncias não tenham escolha a não ser mudar. Essa é a diferença entre viver como vítima e viver como co-criador ao lado do divino. Então aqui está o convite. Não um convite para curtir esse vídeo, não um convite para compartilhar. Isso é secundário. O convite real é interno. É para você fazer uma escolha sagrada agora. A escolha de nunca mais desperdiçar o poder da sua língua. A escolha de se comprometer com 40 dias de decretos intencionais sem falhar um único dia. A escolha de transformar sua casa em santuário através de palavras de consagração. A escolha de profetizar vida sobre seus filhos, mesmo quando eles ainda não veem. A escolha de se tornar o guardião da palavra sagrada na sua própria família. Essa escolha não pode ser adiada, porque cada dia que passa sem você usar esse poder é um dia a mais alimentando a escassez, é um dia a mais fortalecendo as crenças limitantes, é um dia a mais permitindo que vozes negativas governem sua realidade. E para que essa escolha seja concreta, para que não fique apenas como uma intenção bonita que evapora amanhã, você vai fazer algo agora mesmo. Antes de sair desse vídeo, antes de pensar em outra coisa, você vai criar seus 3 decretos. Pega papel e caneta, não mentalmente. Escreve um decreto sobre suas finanças, um sobre sua família, um sobre seu propósito, e escreve no presente, como se já fosse verdade. Eu sou próspero, minha família é abençoada. Eu vivo meu propósito com plenitude. Escreve esses 3 decretos. E então, mesmo que esteja sozinho no quarto, mesmo que se sinta ridículo, você vai falar eles em voz alta. Agora, 3 vezes cada um. Sente o som da sua própria voz, decretando sua nova realidade. Esse é o primeiro tijolo da nova fundação que você está construindo. Esse é o momento em que tudo começa a mudar. E quando você acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nas preocupações do dia, antes de qualquer coisa, você vai falar esses 3 decretos em voz alta. E vai repetir isso por 40 dias. Marca no calendário. Faz um X vermelho a cada dia cumprido, porque essa disciplina é o que separa quem transforma a vida de quem apenas assiste vídeos sobre transformação. Esse compromisso de 40 dias é sua declaração de guerra contra a mediocridade. É seu ritual de passagem de espectador para criador, de vítima das circunstâncias para a autoridade espiritual, de pessoa que reza em silêncio, esperando um milagre externo para a pessoa que decreta em voz alta, sabendo que o milagre começa dentro, na reprogramação do subconsciente, na ativação do poder esquecido da palavra falada. Agora, coloque a mão sobre o coração. Sente ele batendo. Esse coração que carregou tanta preocupação, tanta ansiedade, tanto medo. Coloca a mão ali e respira fundo. E agora, comigo, você vai falar em voz alta. Não importa se tem alguém perto. Não importa se você está na rua, no trabalho, onde quer que esteja. Fala baixo se precisar, mas fala. Porque esse é o decreto que marca o início da sua nova vida. Repete comigo. Eu decreto que minha palavra tem poder. Eu profetizo vida, abundância e propósito sobre minha casa. A partir de hoje, minhas palavras constroem meu destino. Onde minha língua decreta, minha realidade se manifesta. Falou? Então está selado. Está decretado. O universo ouviu. Seu subconsciente gravou, e agora o processo de transformação já começou. Quer você sinta algo diferente imediatamente ou não, a semente foi plantada. E por 40 dias você vai regar essa semente com decretos diários até ela se tornar uma árvore frondosa de prosperidade que dará frutos para você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. E assim está decretado.